Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Olá, amigos de Paracatu e região. Aqui é o César de Castro Alves, falo de São Paulo, hoje 15 de junho de 2018. Eu gostaria de falar hoje sobre os efeitos que nós estamos observando em termos de preço nesse período pós-greve dos caminhoneiros, né? Conforme nós esperávamos, houve uma alta muito forte nos preços de vários produtos agropecuários. Isso é função do período de reabastecimento, que vem com uma demanda reprimida aí, né, alta. Houve um desabastecimento grande de produtos. Logo que isso foi sendo recomposto, né, no varejo, os preços chegaram muito mais elevados, capturando as perdas que foram observadas no campo, né? Ficou bastante claro as altas, né, de preço aí de frango, de produtos lácteos, tudo aquilo que foi bastante perdido aí, com cargas vivas que ficaram nas estradas, está agora chegando para o consumidor final com preços muito mais elevados. Então chamou bastante atenção o frango, com uma alta aí nesses primeiros 15 dias de junho em relação a maio, da ordem de 35%, o frango resfriado, carne suína subiu 25%, ovo 10%, leite UHT 12%, a carne bovina ela subiu um pouco menos, subiu 6% na média dos cortes no atacado, mas em contrapartida o boi caiu 2%. Os frigoríficos testaram aí preços de arroba entre R$2 e R$3 a menos essa semana, com sucesso. A arroba cedeu em várias praças, ao mesmo tempo em que a carne praticamente explodiu no atacado, né? Então isso significou uma melhora da margem dos frigoríficos nesse começo de mês. Ainda o mês, obviamente, ainda vamos ter mais uma quinzena, e a carne bovina já está voltando um pouco, né? Porque no caso de boi, diferentemente de frango, há bastante oferta, não há falta de boi, então isso significa que a carne deve voltar um pouco. O fato é que para o produtor que estava pronto para vender e estava segurando o animal, agora tem que vender porque o frio chegou, não dá mais para segurar esse animal sem perda de peso e suplementação no pasto. Se quiser vender, vai vender por um pouco menos, né? Então é bastante desconfortável aí esse período pós-greve, que teve inclusive um apoio maciço da população e dos produtores rurais também, pelo menos no primeiro momento. No caso do frango, né, o setor já vinha se esforçando para reduzir a produção, trabalhando com ajuste na oferta nos alojamentos de pintinhos. Isso já ocorria no mês de abril, né, então o setor já vinha se preparando para produzir menos e houve vamos dizer assim, um ajuste forçado aí, né, por conta de terem morrido bastante aves nas granjas e pintinhos, ainda houve um ajuste forçado. E isso significa que os preços do frango, que subiram muito, eles devem recuar um pouco, mas não voltar aos patamares anteriores que a gente via aí ao período anterior à greve, né? Ou seja, a gente teve frango aí há 2 meses atrás de R$ 3,50 o quilo mais ou menos no atacado, agora já está em R$ 5,50, R$ 4,50, chegou até R$ 5,50, já voltou um pouco. A tendência é que ele se estabilize num patamar aí mais elevado, alguma coisa próximo de R$ 4,00, R$ 4,50. Isso vai ocorrer porque a indústria reduziu o ritmo, né? E esses dias que ficaram os frigoríficos paralisados, eles obviamente vão causar um estrago aí na oferta total no mês. Então o suíno também, que subiu 25%, também nessa mesma comparação, né? Primeira quinzena de junho em relação a maio, não deve voltar aos níveis anteriores. Esses dois setores, frango e suíno, vinham sofrendo muito com os altos custos de produção, né? O milho e o farelo de soja subiram bastante, então as margens ainda estão negativas na avicultura e na suinocultura, e porque os custos nada cederam e os preços subiram, mas não o suficiente para equilibrar o setor. Então o frio acaba ajudando também o consumo de carne suína, é possível que esses preços permaneçam mais elevados. Outro preço que não deve ceder facilmente é o preço do leite, né? O HT subiu cerca de 12% aí no atacado. Esses repasses estão vindo para o produtor também e devem continuar pelo menos até o julho, agosto, quando a oferta no Rio Grande do Sul, né, da safra do sul, que é bastante apoiada nas pastagens de inverno, cresce. Então até lá nós devemos ter uma entre-safra forte aí de leite, com os prejuízos, né, sendo digeridos aí, obviamente, pelo consumidor final e
pelo produtor rural. O produtor teve que jogar bastante leite fora e obviamente essa fatura vai chegar também no consumidor, que vai pagar mais caro por conta dessas perdas e bloqueios no momento de pico de entre-safra do leite, né? O caso do leite é o oposto do boi, que você tem bastante oferta nesse momento. O leite, a entre-safra é muito forte e isso deve manter os preços mais elevados. Então, pessoal, é basicamente o que a gente esperava, né? Uma forte alta de preço, um repique. Alguns estão voltando, alguns preços já estão voltando, mas não devemos ver os baixos preços aí de proteínas que a gente viu há 2 meses atrás em função de todo esse distúrbio. E por último, eu queria só comentar que o setor de aves está bastante preocupado com a questão da China sobretaxando o Brasil, né? Num processo aí de antidumping. Tem bastante relação comercial, conflito deles também, chineses com os americanos, né? Há analistas que apontando que possivelmente a China quer tentar sinalizar alguma coisa positivamente para os Estados Unidos para que não seja tão afetada pelas sobretaxações que os americanos estão impondo nos chineses. E o fato é que essa é uma guerra entre eles, mas que está sobrando para nós num ano, né, muito difícil para o setor de aves, que já está algumas empresas com a União Europeia fechada, tem um problema de um risco de menores volumes de exportação para o mercado árabe, que também nos questionou esse ano a respeito da insensibilização elétrica, né? Há uma discussão do procedimento de abate halal e o Brasil, em última instância, está exportando menos para a Arábia Saudita esse ano. Então o setor de frango preocupa e isso significa que os preços devem ficar um pouco mais elevados aí, seja por uma recuperação de margens em função dos custos altos e também pela redução de oferta que a gente começou a assistir com o setor fazendo e em segundo momento a greve forçando esse ajuste ainda mais. Então é isso, um abraço e até a próxima. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só?